A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que nesse segundo domingo de maio, que é comemorado o Dia das Mães, que Deus possa te abençoar nessa nova aula da Escola Dominical, que hoje nós vamos falar o que é ser mãe. Nós vamos ler lá no Salmo de número 139, versículo 13, que nos diz assim: Pois tu formastes o meu interior e tu tecestes no ventre da minha mãe. Ser mãe, queridos, é receber o dom mais divino, o dom mais sublime de gerar a vida. E mais que isso, é ter um amor incondicional, conforme Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, que diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E muitas mulheres são mães não porque geraram no seu ventre apenas, mas são mães de coração, mães adotivas, mães que escolhem amar, não porque geraram fisicamente os seus filhos, mas olharam para eles e nasceram um amor incondicional em seus corações. Em Isaías 49, versículo 15, diz assim, que por acaso, se uma mulher esquecer do seu filho que mama e não se compadecer do filho do seu ventre, o Senhor diz, ainda que isso que é impossível possa acontecer, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti, de tão profundo que é o amor de uma mãe por um filho. A mãe ama tão incondicionalmente o seu filho que, se for preciso, ela dá a sua vida em prol do seu filho. A mãe muitas das vezes deixa de comer, deixa de se vestir, deixa de dormir, deixa de cuidar de si mesma para poder cuidar e dar toda a sua atenção e carinho para o seu filho. E embora passe os anos, o tempo, a mãe jamais se esquece do primeiro choro, do primeiro sorriso, do primeiro banho, da primeira fala, do primeiro passo. A mãe jamais esquece. E ela sempre vai lembrar para os amigos dos seus filhos, namorados, namorada, esposo ou esposa dos seus filhos, sobre as travessuras, peripécias que ele ou ela fizeram quando era criança. E por mais adulto que o seu filho ou a sua filha possa ser, a mãe jamais perde aquele instinto de protegê-lo de tudo e de todos. Pode sua mãe ter a idade que for, a idade que você tem. Ela sempre fala assim, meu filho, não chega tarde não, minha filha, cuidado, a rua tá perigosa, volta para casa mais cedo. E em 1 João capítulo 4, versículo 8, fala que Deus é amor. E a essência de Deus consiste em amor. Por isso é que as mães se dedicam inteiramente aos seus filhos, motivados por esse sentimento incondicional, se dedicam inteiramente a eles, perdoando, procurando ser mansas, amando eles com pureza de coração. A palavra mãe, ela é composta de 3 letrinhas, o M, o A e o E. E cada letrinha nós vamos falar agora de um significado. O M de mãe nos faz lembrar que a mãe é uma mulher. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 20, diz assim, e Adão deu o nome da sua mulher Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. A mulher, ela foi criada por Deus com a capacidade de doar a vida e ser abençoada também, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 28. Depois do pecado, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16, a mulher, ela passou a sentir dores de parto para ter seu filho, mas mesmo assim, a mulher não perdeu, não temeu o privilégio de ter filhos. E ser mãe realmente
é um privilégio de Deus para a mulher. A segunda letrinha da palavra mãe é o A, que nos lembra sobre a alegria. Lá em Gênesis capítulo 21, versículo 6, fala da alegria que Sara não conseguia conter quando conseguiu ser mãe e gerar o filho da promessa, o filho prometido por Deus. A primeira vez lá em que Sara sorriu, em Gênesis no capítulo 18, versículo 12 ao 15, Sara ouviu Deus dizer que seria mãe e ela riu sem entender muito, sem acreditar muito naquilo que aconteceu, porque ela já estava na velhice dela. Mas depois que ela teve o fato concretizado no seu ventre e ela pôde gerar o seu filho da promessa, ela teve motivos de sobra de se alegrar na presença do Senhor, né? E até mesmo quando a mãe ela dá a luz com muita dor ao seu filho, à sua filha, ela, quando vê o rostinho do seu filho e da sua filha, esquece toda aquela dor que ela passou para tê-lo, porque o amor é tão grande que nada mais importa a não ser ver o seu filho sorrindo, o seu filho e a sua filha bem. E a terceira letrinha da palavra mãe é o E, que nos faz lembrar sobre exemplo. Em Ruth capítulo 1, versículo 8, diz assim: E disse-lhes Noemi: Ide e voltai cada um à casa da sua mãe, e o Senhor use de convosco de benevolência. Segundo a palavra de Deus, se você leu o livro de Ruth, Noemi ela foi uma mãe que ela sofreu a perda dos seus 2 filhos. E por isso, depois da morte dos seus 2 filhos, ela despediu as suas noras para que cada uma voltasse à casa da sua mãe. Porém, Ruth não aceitou deixá-la porque tinha muita consideração por Noemi, conforme Ruth capítulo 1, versículo 16. E a vida de Noemi era um exemplo para Ruth, e por isso ela tinha a Noemi não somente como a sua sogra, mas como uma mãe para ela. Na verdade, a Noemi ela perdeu os seus 2 filhos, mas ganhou uma filha. Ruth também, conforme Mateus capítulo 1, versículo 5, teve o privilégio de fazer parte da genealogia da geração de Davi e do Senhor Jesus. Ser mãe é um exemplo de vida, tanto para os filhos gerados no ventre, como também para os filhos do coração. E a Bíblia nos ensina que, como mãe, nós temos alguns deveres. O primeiro dever que nós temos como mãe é enxergar os nossos filhos como herança do Senhor, fruto do ventre do seu galardão, conforme Salmo de número 127, versículo 3. O segundo dever de uma mãe é saber como se conduzir quando ela é jovem, em pouca experiência. A Bíblia dá conselho para essas mães, conforme Tito capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz assim: ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem os seus maridos e amarem aos seus filhos e serem moderadas, castas e boas donas de casa. Viu? Como é que a palavra de Deus nos ensina tudo? E o terceiro dever de uma mãe é dar boa educação aos seus filhos. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O quarto dever que nós temos é ensinar os nossos filhos o Evangelho. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 ao 7, diz assim: e amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, e ensinarás os teus filhos, e dela falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando ou se levantando. Nós devemos ensinar os nossos filhos a amar ao Senhor,
no nosso dia a dia, nas nossas tarefas domésticas, enquanto estivermos ensinando o nosso filho, orientando a todo momento, devemos ensiná-los a amar ao nosso Deus, ensinar os princípios do Senhor, para que possa ser gerado em seus corações o amor e o temor de Deus. O quinto dever de uma mãe é corrigir os seus filhos. Em Hebreus capítulo 12, versículo 11, diz assim: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz fruto pacífico de justiça dos exercitados por ela. E em Provérbios também, no capítulo 29, versículo 15, diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança que é entregue a si e às suas vontades envergonha a sua mãe. Tá vendo? Como é que a Bíblia nos ensina realmente como ser uma boa mãe? Ainda nos ensina que nós devemos criar regras e mantê-las. Em Provérbios capítulo 23, versículo 13, diz assim: não retires a disciplina da criança. É importante que nós demos ordens. Se você der algum castigo para o seu filho e para sua filha por causa de alguma desobediência, por alguma coisa errada que ele tenha feito, você tem que manter aquilo que você falou, porque é bíblico. Você não pode retirar a disciplina da criança para que ela possa crescer com regras, entendendo que ela precisa respeitar as regras. Também, o sétimo dever de uma mãe é ser bondosa, pura, tranquila e moderada. Em Efésios capítulo 4, 29 ao 32, diz assim: que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for bom, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Sede benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Querido, a palavra de Deus, ela é cheia de admoestações lindas e maravilhosas deixadas pelos profetas do Senhor. E nós podemos ler histórias tremendas sobre diversas mães maravilhosas que tiveram na Bíblia, como Sara, Raquel, Joquebede, a mãe de Moisés, Ana, e Maria, a mãe de Jesus, né? Que se sacrificaram na maternidade, mostraram um amor abnegado aos seus filhos, foram corretas e, principalmente, desenvolveram uma poderosa fé, uma força espiritual no coração dos seus filhos através dos ensinamentos da palavra do Senhor. E que nós, mães, possamos verdadeiramente ter as nossas vidas segundo a palavra de Deus e ensinar os nossos filhos a amar a Deus e buscar ao Senhor acima de todas as coisas. E que verdadeiramente o Senhor nessa manhã possa te abençoar rica e abundantemente. E eu quero felicitar a todas as mãezinhas que estão assistindo esse vídeo. Você, mamãe, seja mamãe que gerou no seu ventre, seja mãe adotiva, mãe de coração. Feliz Dia das Mães. E com carinho eu quero desejar esse feliz Dia das Mães para minha mamãe Helenay, para minha vovó Maria Antônia, para minha sogra Fátima, e falar para minha filhinha que é uma honra muito grande ser sua mãe, que o Papai do Céu me concedeu essa dádiva de gerar você no meu ventre, e mamãe te ama muito, um amor tão grande como toda mãe diz para o seu filho, que chega a doer no peito. Que o Senhor possa te abençoar rica e abundantemente nessa manhã. Fica na paz.